Nesta aula, eu vou falar sobre o conceito da injeção de dependência na ASP.NET Core. A injeção de dependência ela é um padrão de projeto onde a aplicação não precisa instanciar seus objetos e fica dependendo de um framework para obter os objetos que ela precisa utilizar. A ASP.NET Core ela usa os recursos internos do framework para injetar serviços na classe Startup, permitindo configurar serviços para injeção. Dessa forma, o framework gerencia a instanciação dos objetos, bem como suas dependências, e disponibiliza isso para a aplicação. Usando a injeção de dependência, nós temos um baixo acoplamento entre os objetos e suas dependências, e a aplicação fica assim mais fácil de testar. Como exemplo, vamos supor que temos um objeto A que dependa de um objeto B e de um serviço chamado serviço B deste objeto. Então, ao invés de eu criar uma instância do serviço no construtor, nós podemos injetar o serviço diretamente no construtor como um argumento, usando o mecanismo da injeção de dependência do framework. A grande vantagem é o baixo acoplamento, pois se o objeto B depender de um outro objeto C, o objeto A não precisa se preocupar com essa dependência. Se o objeto A fosse instanciar manualmente o objeto B, ele precisaria incluir todas as dependências desse objeto. Então, usando a injeção de dependência, a responsabilidade das dependências fica por conta do framework, nos levando assim a um código mais limpo e fácil de testar. Na ASP.NET Core, na maioria dos cenários, nós temos duas etapas para usar o recurso da injeção de dependência e injetar dependência de serviços que desejamos utilizar. A primeira é registrar a interface e a implementação no método configureServices na coleção Services, usando o método add para definir o modo da criação da instância do serviço. Então, nós usamos a coleção Service, um método add, e a seguir nós informamos o nome da interface e depois o nome da implementação. Depois, basta injetar o serviço no método configure. Tá? Lembrando que esses dois métodos eles fazem parte da classe Startup. Ao adicionar o serviço na coleção Service, nós podemos escolher os seguintes métodos que vão aplicar modos distintos de criação da instância do serviço. O método addSingleton, ele atua no modo singleton, ele vai criar uma única instância que é usada por toda a aplicação. O método addScoped, ele atua no modo scoped, que cria uma instância por requisição dentro do escopo. Já o método addTransient, ele atua no modo transiente, que vai criar um objeto do serviço toda vez que um objeto for requisitado. Então é assim que funciona a injeção de dependência na ASP.NET Core. Até a próxima aula.